altas habilidades e superdotação. Concepções teóricas. Para falarmos sobre altas habilidades, é importante destacarmos as pesquisas que buscam definir e conceituar as altas habilidades e superdotação. Alguns modelos de investigação das altas habilidades e da superdotação. Um desses modelos de investigação é o modelo de desintegração positiva de Grabowski. Ele vai focar, é um médico que vai focar no desenvolvimento das altas habilidades, os estudos da personalidade. E ele vai elencar algumas características que vão estar presentes na criança que apresenta altas habilidades, diferente das crianças que não apresentam. Uma dessas características que ele destaca é a hiperexcitabilidade. Então, que é uma característica que vai identificar esta criança. Ainda, Grabowski vai eleger nessas características para identificação das crianças com altas habilidades, algumas características essenciais especificamente de habilidades. Uma delas é a questão sensório-perceptiva. Então, crianças mais hipersensíveis à sensação e percepção. Tá? Um outro aspecto é essa hipersensibilidade psicomotora. Então, são mais sensíveis, mais aguçadas na identificação motora, ou respondem muito mais rapidamente a essa estimulação motora ou psicomotora. Então, o trabalho corporal é bem importante com essas crianças. Essa atividade psicomotora ela é bem presente. Um outro aspecto é a cognição, uma outra característica é a cognição, essa perspicácia cognitiva, essa curiosidade investigativa que a criança tem. Um outro aspecto que ele destaca e correlacionando esses aspectos iniciais é a vivacidade. Então, um sujeito muito mais curioso, nesse sentido desta vivacidade, muito mais presente às questões do seu cotidiano. Nessa medida, é uma criança muito mais sensível emocionalmente, muito mais suscetível aos efeitos, às contingências emocionais. Um outro modelo interessante para pensarmos a investigação e a identificação das altas habilidades é o Círculo dos Três Anéis de Renzulli, que nós vamos ver a seguir. O Círculo dos Três Anéis de Renzulli vai trabalhar com a articulação de três anéis. O primeiro deles, destacaríamos a capacidade realizadora acima da média. Então, a criança com altas habilidades realiza as tarefas de uma forma mais rápida. Um outro anel e tão importante é o envolvimento emocional com a tarefa. Quer dizer, a motivação da criança com a tarefa que ela desenvolve. Isso nos chama a atenção. E um terceiro e muito importante anel é a criatividade, que vai estar presente predominantemente nas crianças com altas habilidades e superdotação. Renzulli vai dizer que é na dinâmica, na interseção desses três anéis que nós vamos encontrar aquilo que identifica o comportamento do superdotado. É nessa interseção entre capacidade de realização das tarefas acima da média, o envolvimento emocional com a tarefa e a criatividade que o superdotado se encontra. Assim, então, o modelo de Renzulli é um dos modelos bastante utilizados nas práticas educativas com crianças com altas habilidades. Um outro modelo de investigação é nós trabalharmos com as inteligências múltiplas de Gardner. Vamos apresentar um esquema. A concepção de inteligência de Gardner prevê a inteligência em competências cognitivas que se interpenetram, que se interagem. Essas inteligências múltiplas, a linguística, lógico-matemática, corporal-sinestésica, musical, intrapessoal, interpessoal,
e espacial. As inteligências múltiplas vão organizar uma forma de comportamento, de manifestação de comportamento da criança, que possibilita uma ação intencional sobre o mundo, né? E uma ação intencional que vai identificar uma forma de solucionar conflitos, de solucionar problemas diferenciadas, próprias da criança com altas habilidades. Um outro modelo é a teoria triádica ou triárquica de Steinberg. Nesse modelo, Steinberg vai definir, né, a inteligência como sendo uma capacidade de habilidades e de êxito, né, de solução, de resolução de problemas. E aqui ele estabelece algumas características, né, características essenciais que vão marcar, né, esta criança em específico, né, que tenha altas habilidades. Essas características são, né, a excelência na solução das questões, na solução dos problemas, a raridade, né, a originalidade com que desenvolvem as atividades, as tarefas, uma produtividade, né, voltadas à produtividade, né, a demonstratividade das tarefas, a demonstratividade das ações que desenvolvem. E o valor a que as tarefas têm, né? Essas crianças em particular dão um valor emocional, um valor significativo às tarefas que elas desenvolvem. São produções, são produtos aos quais ela apresenta soluções ou ela apresenta à sociedade. Para nós entendermos a dinâmica proposta para esse modelo de inteligência, vamos a um esquema, né, das formas e domínio da inteligência. Aqui vemos, então, a organização dinâmica da inteligência em a analítica, a criativa e a prática. É na dinâmica desses domínios que a inteligência se efetiva para a criança com altas habilidades neste modelo. Um outro modelo é o modelo diferenciado de sobredotação de talentos de Ganet. Ganet vai partir de uma proposição de elencar habilidades e competências que são próprias, que são naturais da criança, né? É uma inteligência, segundo ele, uma inteligência inata, né? Ele vai falar de um fator G, né? De potencialidade que diferencia a criança com altas habilidades, que é a criança que vai apresentar um talento diferenciado das demais. E que esse talento, ele se desenvolve, né, partindo de uma proposição inata, se desenvolve num ambiente, se desenvolve num campo de relações. E esses talentos vão sendo aprimorados de acordo com as influências desse ambiente e as interações que ele recebe. Esse ambiente, inicialmente, o ambiente familiar e depois a escola, né? Então, nesse modelo, é interessante destacarmos que ele coloca a questão, um peso, né, sobre a questão hereditária das altas habilidades e superdotação. Nossa intenção, então, foi apresentar alguns modelos, né, para investigar e identificar as altas habilidades, né? E desta forma, mostrar, né, a vocês algumas características que são únicas, né, desta personalidade, né, deste sujeito, né? Eles têm habilidades como curiosidade, persistência, motivação, que são diferenciadas, né, para a solução dos problemas, para atingir alguns objetivos, né, aliando sempre isso às oportunidades que são oferecidas no ambiente. Isso é importante também para as crianças com altas habilidades, assim como é importante para todos, né? Nesse sentido, a criança com altas habilidades, esse indivíduo, né, ele é capaz, né, de criar ações, né, diferenciadas, né, que vão colocá-lo num patamar superior na realização de tarefas cotidianas, de desafios, né? É interessante destacarmos também que, embora focalizando a nossa atenção nessas pessoas extraordinárias, né, que são as de altas habilidades, é nosso dever, não só, né, como pais, mas também como educadores, né, favorecer a expressão das potencialidades que são únicas
né, sejam dos nossos filhos, sejam dos nossos alunos, por meio de um ambiente, né, um ambiente que favoreça, que dê um continente e um ambiente que estimule ao desenvolvimento dessas potencialidades, independente se tratamos aqui de crianças com altas habilidades ou simplesmente crianças.